para esclarecer, não estou com Covid. Se tivesse, não estaria aqui. Mas em questão de prevenção, né? Higiene também, a gente usa máscara quando está aí um pouco resfriado. Não sei se é resfriado, se é asma, se é asmático também, pelo sim, pelo não, a gente usa máscara. Abriu-se o templo de Deus, que está no céu, e apareceu no templo a Arca da Aliança. Nós sabemos que a Arca da Aliança, no Velho Testamento, foi uma espécie de baú que continha os maiores tesouros da antiga aliança, a saber, as tábuas da lei, que Deus entregou diretamente a Moisés, o cajado de Arão e o maná, que foi o pão milagroso que alimentou o povo judeu quando da sua fuga do Egito. Inclusive, esse pão, chamado maná, é uma prefiguração da Santíssima Eucaristia. E Maria é a arca da nova aliança em Cristo Jesus. Por quê? Porque no seu ventre ela conteve o maior tesouro da nova aliança, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim nós conseguimos entender o início desta primeira leitura. Existe um paralelo entre a arca da antiga aliança e Maria, que é a arca da nova aliança. E por isso, na ladainha de Nossa Senhora, nós a chamamos de Arca da Aliança. Muitas pessoas acham, entre aspas, engraçada a ladainha, porque tem uma série de expressões. Arca da Aliança, Torre de Davi, né? Não são expressões aleatórias que estão lá na ladainha. Todas têm uma raiz teológica. Saibam que tudo que a igreja faz é bem feito. Não tem nada assim ao léu, como insinuam os nossos irmãos protestantes. Muitos, ao criticarem a igreja, passam essa ideia de que a igreja católica inventa dogmas assim do nada. Impõe isso para todos os fiéis acreditarem, sem o menor critério. E o pior de tudo é que tem católico que cai nessas conversinhas. O protestantismo é que é assim, sem critérios. Excetuadas as igrejas clássicas, as primeiras, que ainda têm uma teologia, cujos pastores estudam. Hoje está cheio de igrejola aí que, meu Deus do céu, tem curso de teologia protestante pela internet de 3 meses. Você escolhe se quer fazer mestrado, doutorado, a titulação que você quiser, de 3 meses, 6 meses. Então, hoje nós celebramos a Assunção de Nossa Senhora aos céus.
que é uma solenidade da igreja, e foi a data que eu escolhi para minha ordenação sacerdotal. Faço 19 anos de padre hoje, graças a Deus. E a Assunção de Nossa Senhora, de acordo com a crença da Igreja Católica Apostólica Romana, foi a sua elevação ao céu em corpo e alma no final de sua vida terrestre. Diferente da ascensão de Jesus, que sobe aos céus por própria força, porque ele era Deus. Maria foi assunta, foi elevada por Deus. E este dogma foi proclamado pelo Papa Pio XII em 1º de novembro de 1950, na Constituição Munificentissimus Deus. Diz assim, aspas, depois de elevar a Deus muitas reiteradas preces e invocar a luz do Espírito da Verdade para a glória de Deus Onipotente, que outorga à Virgem Maria sua benevolência, para a honra de seu Filho, Rei imortal dos séculos e vencedor do pecado e da morte, para aumentar a glória da mesma Mãe Augusta e para gozo e alegria de toda a Igreja, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, e com a nossa, pronunciamos, declaramos e definimos ser dogma divinamente revelado que a Imaculada Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, terminado o curso de sua vida terrena, foi assunta de corpo e alma à glória dos céus. Então, assim os papas se pronunciam quando estão determinando dogmas. E o que é dogmático é para ser crido, é para ser acreditado e vivido por toda a igreja. Por quê? Porque esse poder eles receberam lá em Pedro. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. O que declarares na terra será declarado no céu. A gente extrapola esse raciocínio a partir do momento também em que o Espírito Santo foi prometido e enviado à igreja e estará conosco até o fim dos tempos. E nem poderia ser diferente, porque a igreja tem a árdua missão de nos levar ao céu. Então a igreja não pode se equivocar. Daí o dogma da infalibilidade papal. Porque se a igreja se equivocar, o povo de Deus irá para o abismo e não para o céu. E é interessante notar que nunca houve um papa desmentindo o outro, desmentindo entre aspas, derrubando algum dogma anterior. Não, os tempos agora são outros, esse dogma que o Papa, sei lá, Leão XIII determinou, comigo é diferente, daqui para frente é diferente. Isso não existe. Nunca existiu e não existirá. Por quê? Porque nós vemos, pelo contrário, cada Papa colocando um tijolinho em cima do que os outros colocaram. E nós vemos a casa de Deus sendo construída dessa maneira. Né? E por isso também tem um detalhe interessante. Nenhum Papa pode modificar o que os outros determinaram dogmaticamente. O Papa que se atrever a isso, ele vai cair do galho. Deixa de ser Papa do dia para a noite. Nenhum Papa pode ir contra aquilo que é magistério da Igreja desde sempre. O Papa João Paulo II, em uma de suas catequeses sobre a Assunção, explica o mesmo nos seguintes termos. O dogma da Assunção afirma que o corpo de Maria foi glorificado depois de sua morte. Com efeito, enquanto para os demais homens a ressurreição dos corpos será no fim do mundo, para Maria a glorificação de seu corpo se antecipou por privilégio único. Ele disse isso em 2 de julho de 1997. Ou seja, Nossa Senhora ressuscitou dos mortos. Vamos entender. Aí está. Na definição do dogma da Assunção, a Igreja diz que Maria foi assunta aos céus em corpo e alma.
Mas a igreja não diz se a Virgem Maria morreu ou adormeceu. Então fica aberta a discussão teológica. E existem duas correntes na igreja, uma que defende a dormição e outra que defende a morte. Os que defendem a dormição dizem que, uma vez que Maria foi preservada da mancha do pecado original, não cometeu em vida nenhum pecado, então, uma vez que o salário do pecado é a morte, ela não poderia morrer. Então já tem um dogma da Imaculada Conceição que garante que ela nasce sem a mancha do pecado original. E porque ela não cometeu nenhum pecado, então não poderia morrer. Então ela adormeceu e foi assunta aos céus. Porém, a outra corrente diz: Maria não é mais que Jesus. Se Jesus morreu, Maria tem que ter morrido. E morte é uma condição inerente à essência do ser humano. Então eles advogam que houve sim uma morte, porém uma morte que não conheceu a corrupção da carne, justamente por causa dos privilégios de Maria. Então foi uma morte especial, mas foi morte. Então, no final das contas, isso pouco importa. A gente está falando aqui de 6 e meia dúzia, né? Se foi uma morte especial. Pode ter sido uma dormição, sei lá. Então, não faz a menor diferença se foi por dormição ou se foi por morte especial. O que importa é que Nossa Senhora já recebeu esse privilégio da ressurreição, vamos chamar assim, porque é a realidade que vai nos tocar a cada um de nós que perseverarmos na fé. Nós também vamos ressuscitar dos mortos. Então, nós não temos só Jesus, que ressuscitou dos mortos, e que por isso nós acreditamos que é Deus. Toda a base da nossa fé está na ressurreição de Jesus. São Paulo diz isso: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Tem um maluco de um teólogo protestante chamado Rudolf Bultmann, que diz que se Cristo ressuscitou ou não, pouco importa, o que importa é a beleza da sua doutrina, a sublimidade da sua doutrina. É claro que importa. É óbvio que importa, né? A ressurreição. Então, nós não temos só a certeza da ressurreição a partir da ressurreição do próprio Cristo, que assim prova ser Deus, e que não mentiu durante toda a sua vida, e nem poderia, sendo Deus. E, sendo assim, nós podemos acreditar nessa sua promessa de que também nós ressuscitaremos com Ele. E temos aí mais uma ressurreição, que é a da Virgem Maria. Mais uma certeza de que a vida continua após essa vida. Então, a morte é simplesmente um portal que nós atravessamos. Por isso, nós não podemos temer a morte. Eu fico de cara com o católico que tem medo da morte. A gente tem que temer o pecado mortal, isso sim, isso me leva para o inferno. Isso é a morte, de fato, o fim da vida. Agora, tem gente que não está nem aí para o pecado. Vive como se não fosse morrer. Então, quem tem medo da morte tem um problema de fé. Onde está o problema? Vamos conversar. Falta essa certeza, por exemplo, de que Jesus Cristo é Deus? Você duvida que a Bíblia é a palavra de Deus? Duvida de quê? Da historicidade de Jesus? Hoje, tentam colocar em dúvida a própria existência histórica de Jesus. Tamanhos os ardis de Satanás. E sempre vem assim um grupinho abençoado, National Geographic, é sempre essa galerinha aí. Tem gente que bota muito mais fé nas revistas Galileu Galilei, né? Super interessante, é incrível.
o ponto que o povo católico chegou. Duvida de uma instituição que está aí fazendo bem há quase 2 milênios e acredita numa revista velha aí, dessas que foi fundada sei lá quando. Abra seu olho. No fundo, eu sempre questiono, será que você não está esperando a primeira oportunidade para cair fora da igreja? Porque não está dando no couro, vamos usar uma expressão popular brasileira? Para ser católico, não é qualquer um não, tem que andar na linha, a porta do céu é estreita. E aí tem gente infantilizada na sua psicologia, que precisa se achar boa e santa. Não, eu sou bom, eu sou uma pessoa do bem, eu sou um cara top, eu vou para o céu. Então, se tem alguma coisa no meu comportamento que esta igreja diz que está errado, então lá vou eu para uma fábula para conseguir viver em paz com a minha consciência. Isso acontece demais hoje em dia, muito. Ao invés de vestir as sandálias da humildade e clamar a Deus a graça para sair do pecado, a criatura mata a própria consciência, que a gente chama em teologia moral de consciência cauterizada, cauteriza a consciência e vai sonhar acordado numa fábula. Então, nós temos aí mais uma garantia da ressurreição na Assunção de Maria. Tudo que a igreja celebra, as festas, as solenidades, tem uma razão de ser. Não é assim que a igreja vai celebrar qualquer coisa. Vamos aqui cantar um parabéns, fazer um bolinho, comemorar isso aqui. Não, não. Ela quer chamar a atenção para os grandes eventos da nossa fé. Aqueles que têm maior envergadura. Então, sempre para nós é motivo de aprendizagem, além da homenagem que nós prestamos a Deus. O novo catecismo da Igreja Católica nos fala sobre essa importância do dogma da Assunção de Nossa Senhora ao céu. Abre aspas. A Assunção da Santíssima Virgem constitui uma participação única na ressurreição de seu Filho e uma antecipação da ressurreição dos demais cristãos, ou seja, todos nós. Está no Catecismo, ponto 966. A Assunção de Maria nos dá, então, mais uma certeza de que nós também iremos ressuscitar. Porque senão alguém poderia dizer, ok, Jesus ressuscitou porque era Deus. Que certeza podemos ter de que ressuscitaremos nós também? Então aí nós temos essa segunda certeza. E aí vem alguém e fala, Padre, faz sentido o que o senhor disse, mas que certeza podemos ter de que Maria realmente foi assunta e não é somente uma declaração papal? Sobretudo no mundo que questiona tudo que a igreja ensina, tudo que a igreja diz, é passível de dúvida, de questionamento. Então, nós podemos falar de uma certa prova arqueológica, entre aspas, da Assunção de Maria, que é o fato de não sabermos onde está a sua sepultura. Nós temos o endereço das sepulturas de todos os nossos santos. Todos. E aí raciocinem comigo. Será que os cristãos primeiros não teriam tido esse zelo de guardar a sepultura da mãe de Jesus? E do pai de Jesus? São José? E aí está, 2 sepulturas desconhecidas. Não se sabe onde estão sepultados São José e Nossa Senhora. E por quê? Porque eles não foram sepultados. Por isso. A igreja
não deixaria esses corpos sumirem. Uma vez que Nossa Senhora e São José são os maiores santos da nossa igreja. A Nossa Senhora nós devemos o culto de hiperdulia, São José de protodulia, proto quer dizer primeiro. Então, de todos os santos, primeiro Nossa Senhora, depois São José, depois os outros. Relatos apócrifos sobre a Assunção de Maria ao céu circulam desde pelo menos o século IV. Os apócrifos são relatos de valor histórico, porém não considerados revelação. Em algumas versões da história, o evento teria ocorrido em Éfeso, na famosa Casa da Virgem Maria, embora esta seja uma tradição mais recente. Eu estive lá, fica na Turquia, a casa onde Nossa Senhora morou com São João. As mais antigas de todas apontam que o fim da vida de Maria se deu em Jerusalém. E, de fato, quem vai em peregrinação a Jerusalém vai ao famoso túmulo de Maria. Mas não porque Nossa Senhora esteja sepultada lá, senão que lá você vai ver uma imagem muito bonita de Nossa Senhora deitada, com as mãos postas, porque naquele local, segundo a tradição, se deu esse trânsito de Nossa Senhora. É um local de muita paz, é um local muito lindo e, obviamente, um grande ponto de peregrinação da nossa fé. Mas cuidado, quando se fala de túmulo da Virgem Maria, é desse local onde teria acontecido o trânsito de Nossa Senhora, não porque ela esteja sepultada lá. Pelo século VII, uma variação apareceu que conta que um dos apóstolos, geralmente identificado como sendo São Tomé, não estava presente na morte de Maria e que sua chegada atrasada teria provocado uma reabertura do túmulo da Virgem, que então se descobriu estar vazio, com exceção de suas mortalhas, que ficaram para trás. Na outra, posterior, Maria lançaria do céu sua cinta para o apóstolo como uma prova do evento. E por isso algumas imagens de Nossa Senhora da Assunção têm essa cinta que é jogada do céu. Agora vejamos o caso de São José. Muitos teólogos e santos, dentre os quais alguns respeitadíssimos, como Santo Tomás de Aquino, Clemente de Alexandria e São Bernardino de Sena, afirmaram que José esteve entre os santos que, na ressurreição de Jesus, saíram dos sepulcros, conforme narra o evangelista Mateus. Isso está em Mateus 27, 52 a 53. É evidente que São José seria o primeiro, devido à sua grandeza como pai de Jesus e esposo de Maria, a merecer este privilégio. Lembrem-se que, quando Jesus morre, Nossa Senhora ainda estava viva. Então, São José teria sido o primeiro, por conta desse privilégio de ter sido o pai nutrício de Jesus. Outros teólogos, como Cornélio Lápide e Francisco Soares, afirmam que José subiu aos céus em corpo e alma na ascensão de Jesus. Bom, não vamos saber exatamente, porém, fato é que não existe sepultura de São José, como não existe sepultura de Nossa Senhora. Então, por isso, cremos que ambos estão nos céus já em corpo e alma. A Igreja nunca se pronunciou a este respeito, porque não é um artigo de fé. A esse respeito que eu digo é com relação a São José. O próprio Bernardino de Sena afirma que podemos crer por devoção e não por segurança temerária que Jesus ornou o seu pai adotivo com o mesmo privilégio concedido à sua Santíssima Mãe, de modo que, como ela foi levada aos céus em corpo e alma, assim também no dia da ressurreição do Senhor Jesus, ressuscitou consigo o Santíssimo José. Então, mais uma vez, são aquelas questões que fazem sentido e que a gente não vai ter, assim, uma prova cabal, ok? Então, ao proclamar a Assunção da Virgem Maria, o Papa Pio XII ressaltou implicitamente
a dignidade do corpo humano. O homem chega à glória da eternidade quando sabe valer-se do corpo terreno para fazer o bem, para estar a serviço de Deus e dos irmãos. Todos nós podemos e devemos fazer o mesmo, guardar a dignidade do corpo na terra para que Deus o glorifique no céu. E hoje é tão triste ver como o corpo é profanado na imodéstia da moda, na idolatria do fisiculturismo. Nada contra os exercícios físicos, sobretudo tendo por objetivo a saúde do corpo, né? Ou até uma estética que não está voltada para exibir-se. Porque entendam, o corpo não foi feito para mostrar. Né? É pecado quando eu exibo o meu corpo e acabo sendo motivo de pecado para outras pessoas. Muitíssimo cuidado com isso. Inclusive, saibam que o excesso de malhação é doença catalogada no DSM-5. Entraram para o DSM-5 compulsão por compras, compulsão por comida, compulsão por redes sociais, compulsão por malhação, compulsão por sexo. Então, a gente precisa ter sempre a justa medida de tudo na vida. Eu quero aqui encerrar contando para vocês uma história que é fenomenal e que eu vejo como uma prova, uma confirmação desse dogma da Igreja. É interessante ver como o céu confirma a Igreja Católica. Vou recordar o que eu costumo falar aqui na missa da Imaculada Conceição. Nossa Senhora apareceu em 1858, a Santa Bernadette Soubirous. E aí, quando Santa Bernadette perguntou quem ela era, ela poderia ter dito: eu sou a Mãe de Deus, eu sou a Virgem Maria. E o que ela respondeu? Eu sou a Imaculada Conceição. 4 anos antes, esse dogma foi declarado pela Igreja, em 1854, no dia 8 de dezembro. Então eu pergunto a vocês, não é o céu confirmando aquilo que a Igreja ensina? Eu vejo o céu confirmando 2 dogmas, o da Imaculada Conceição e o da infalibilidade papal. Um dos motivos que fez o pároco de Santa Bernadette acreditar que o que estava acontecendo com ela era sobrenatural, que ela estava realmente vendo a Virgem Maria, foi quando ela disse o nome Imaculada Conceição. Impossível para Bernadette, uma camponesa semi-analfabeta, numa época que não havia WhatsApp, rede social, né? Nenhum tipo de meio de comunicação desenvolvido, saber que Nossa Senhora era a Imaculada Conceição. Ela não tinha como saber desse dogma. Hein? E aí, olhem que interessante, todos os anos, nos dias que antecedem a festa da Assunção de Nossa Senhora, dezenas de serpentes chegam ao mosteiro ortodoxo na Grécia para venerar a Mãe de Deus. Mosteiro ortodoxo quer dizer da Igreja Ortodoxa, que é uma igreja irmã, muito parecida com a Igreja Católica nos seus sacramentos. Foi um cisma que aconteceu no ano de 1054, né? E que não foi por questões dogmáticas, foi por uma questão muito mais política. Né? Vamos entender assim. E a Igreja Ortodoxa tem missa válida, sacramentos válidos, confissão, tudo. Eles veneram a Virgem Maria, os santos. Lógico que de 1054 para cá não temos os mesmos santos, porque quem declara a santidade de alguém é o Papa. Né? Então, até lá, éramos uma igreja só, até 1054, então nós temos os mesmos santos. Daí para cá é que mudou. E tem outras pequenas diferenças, mas, na essência, nós somos muito parecidos.
Então, eles veneram também a Mãe de Deus. E aí, há centenas de anos, essas serpentes negras aparecem na ilha de Cefalônia, Grécia, e chegam ao mosteiro da Dormição da Virgem entre os dias 5 e 15 de agosto, dias nos quais a Igreja Ortodoxa celebra a Dormição da Theotokos, que é a Mãe de Deus, e que coincide com a festa católica da Assunção de Nossa Senhora. Então, quem colocar no YouTube vai ver, é impressionante. Segundo a tradição, este acontecimento incomum começou em 1705, quando as religiosas do mosteiro estavam prestes a serem atacadas por piratas. A história conta que as religiosas rezaram fervorosamente a Nossa Senhora, pedindo-lhe para transformá-las em serpentes para que não fossem capturadas. Outras versões indicam que as freiras rezavam para que o mosteiro estivesse infestado de cobras que assustassem os atacantes. Eu acredito mais nessa segunda versão, né? Faz mais sentido. Enfim, essa é a história que está lá, tá? No mosteiro. Desde então, as pequenas serpentes negras aparecem todos os anos antes da festa mariana e se dirigem às paredes e às entradas da igreja para venerar, entre aspas, o ícone de prata conhecido como o Panagia Fiducia, ou a Virgem das Serpentes. O curioso é que algumas dessas serpentes têm uma cruz na cabeça. Atualmente, os peregrinos que vão à igreja colocam as serpentes em jarras e bolsas para evitar que sejam esmagadas pelos motoristas. Estas serpentes, que geralmente são agressivas, ficam particularmente dóceis durante estes dias, quando são recebidas na igreja para várias orações e serviços litúrgicos. Depois, desaparecem completamente da ilha até a festa do ano seguinte. Olha que impressionante. Você vai colocar lá e você vai ver, isso não é lenda, não é historinha, né? Eu estou pensando até em organizar uma peregrinação para lá, que tal? Todo mundo com serpente nas mãos. Né? Não, estou falando sério, me deu vontade de ir lá nessa época, né? Para estar lá e ver com os meus olhos esse grande milagre. Isso é um milagre, é impressionante. Então, vocês vão ver isso. Não existe, gente, eu falo isso, uma das coisas que eu faço questão de mostrar na catequese, não tem fé mais provada pela ciência, mais cheia de milagres do que a fé católica. Milagres eucarísticos existem centenas, um deles foi estudado pela ciência e confirmado, mas existem muitos outros. Fora outros, cada ano eu procuro alternar nessa festa, né, esse assunto aqui, que eu acho interessantíssimo, e também os estudos feitos na imagem milagrosa de Nossa Senhora de Guadalupe, estudos científicos incríveis. Né? Então, eu quero que vocês deem uma olhada na internet, vão lá, fica de dever de casa, confirmar esse milagre das serpentes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.